Respira. Agora, comigo. Nona já me ensinou desde cedo a fazer minha sobremesa favorita, que é a clássica, a mais clássica de todas da culinária italiana. Sim, ele ali, o tiramisu. É uma combinação perfeita de biscoito caseiro, queijo, sim, tem queijo, calma, você vai amar, não é o queijo que você deve estar pensando aí, chocolate em pó e café, sim, café, delicioso, leve, se assemelha a um pavê, mas não tem nada a ver com pavê. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o biscoito, o queijo e o tiramisu, certo? O café você pode fazer do seu gosto, mas eu recomendo que você tenha aí um bom café na sua casa para poder para poder agregar o sabor com qualidade. Não vai pegar o café extra forte do seu tio não, porque vai ficar amargo, você não vai gostar, beleza? Pega um café com dulçor natural um pouquinho acentuado, beleza? Galera, vamos começar com o mascarpone. Depois vamos fazer o tiramisu e depois vamos fazer ele deixar na geladeira, certo? Então vou explicar para vocês o processo de como é a receita. O mascarpone ele precisa de tempo para ser feito. Por que eu vou ensinar vocês a fazer o mascarpone? O mascarpone, para quem está se perguntando agora, é o que eu falei, certo? Porque mascarpone é difícil de encontrar no mercado. E a Nona ensinou a fazer uma receita maravilhosa que vocês vão amar. Fica muito mais barato, fica muito mais gostoso e o processo fica mais sutil, sabe? Mais delicinha de fazer, você vai gostar. Esse aqui é o nosso mascarpone. Por que você tem que fazer ele um dia antes? Porque ele precisa dormir na geladeira para ficar pronto. Eu não vou ensinar vocês a fazer aqui na câmera pelo simples fato de que são dois processos que tem que fazer no fogo e depois tem que deixar ele pingando dentro da geladeira para ele ficar pronto. Olha como que eu filmo isso, né? Como é que eu vou colocar a câmera dentro da geladeira? Não tem como, né? Então deixei ele pronto aqui, mas vou ensinar vocês. Ó, vamos lá. Você vai precisar de meio litro de creme de leite, mas eu gosto de fazer mais, porque todas as vezes que eu vou fazer tiramisu, eu gosto de fazer mascarpone extra para eu fazer 2, 3 vezes ao longo da semana, certo? Então assim, eu recomendo que você faça aí a quantidade que você acha que vai ser justo. Eu deixei no e-book separado todas as informações de proporção, não se preocupa. Você quer fazer só para você uma vez, sua família, vai render uma tigela boa, faça igual tá no e-book, beleza? Então vamos lá, você vai pegar o creme de leite, você vai ferver ele numa panela precisamente a 85 graus. João, pode ser 83? Pode. João, pode ser 86? Pode, daí é risco seu, tá bom? A 85 é o ponto ideal. Por quê? Porque na maioria das vezes é esse ponto ali quando o soro no leite começa a separar da gordura na fervura. Então se você ferver não vai dar certo. Se você deixar ele muito frio também não vai dar certo, entendeu? Vamos lá. Depois que ferveu a 85 graus, você vai colocar uma colher de sopa de limão espremido. Sim, só o suco do limão espremido. Pode ser qualquer limão que você tiver acesso. Colocou dentro do creme de leite, mexe, aguarda de 5 a 10 minutos. Pega essa mistura, você vai ver que ela vai mudar de textura ali, vai ficar um pouco mais espessa. Coa ela em um bowl. Aqui eu tenho um bowl, uma bacia de inox, certo? Eu tenho uma peneira, você vai precisar de uma peneira boa. Eu gosto dessa de aço, então é bom ter uma disposição que vai sustentar o seu mascarpone aqui na geladeira, para não dar problema, para não fazer bagunça, beleza? Coloca a peneira aqui, coloca um pano de prato limpo e se você quiser colocar 2, 3 panos de prato, pode ser. Eu gosto de colocar um pano de prato e vários papel toalha aqui em cima. Você vai virar essa mistura do creme de leite já acidulado com o limão nessa travessa aqui, nesse bowl, e não vai mexer, vai colocar devagar para não transbordar, não vai mexer. Vai pegar do jeito que está aqui, com cuidado, guardar na geladeira durante a noite. Tem que pelo menos dar umas 8 horinhas, vai. Você vai ver que ele vai pingar, o soro vai escorrer pro bowl e o mascarpone vai ficar preso aqui nessa telinha, nessa peneira. A única recomendação e dica que eu dou além aqui para vocês é que não deixem as bordas do pano que você colocar aqui soltas, porque senão o soro vai umedecer esse pano e vai cair fora da sua geladeira. Então, coloca o pano, as bordas do pano para dentro, como se fosse assim, ó.
vou simular aqui com o guardanapo de papel para vocês verem. Esse é, por exemplo, o meu pano de prato, tá? Você colocou ele aqui em cima, dobra para fora, dentro do bowl. Não deixa nada aqui fora, senão vai escorrer, ok? Gente, é só isso, você não vai precisar fazer mais nada. No outro dia, não joga açúcar, não joga sal, fica em paz, faz o jeito que eu te ensinei que vai dar certo. Respira, que agora é comigo, eu falei. Vamos lá. Quando você acordar, você vai ver que a textura está diferente. Você vai pegar esse creme de mascarpone e vai misturar ele em um bowl separado para ele ficar uniforme, homogêneo. E ele vai resultar nesse creme maravilhoso, neutro, sem açúcar aqui. Sim, ele é bem... Deixa eu ver se ele tá um pouquinho mole. Já tá um pouquinho fora da geladeira alguns minutinhos. Se eu virar de cabeça para baixo, ele provavelmente vai cair. Mas ele dentro da geladeira, ele vai ficar firme mesmo. Você tá vendo, ó? Se assemelha a um gelato. Se assemelha a uma manteiga. Se eu pegar a textura aqui, ó, mostrar para vocês, ele tem uma textura parecendo de chantilly, mas ele lembra muito mais um sorvete, certo? Ó, se você prestar bem atenção, é um sorvete. Por que eu tô mexendo com o dedo? Porque o mascarpone é meu, tá? Minha nona fazia isso e eu tô fazendo porque é memória afetiva. Não encha o meu saco. Obrigado. Gente, façam tiramisu com o próprio mascarpone. Você vai economizar, você vai gostar de fazer esse processo, você vai gostar do que você fez, porque isso aqui é muito, muito diferente. É um queijo que não é comum no Brasil. Então, se você gostar, você pode comer com uma torradinha depois e tal. Detalhe, isso aqui é para se comer doce. Tem quem use em receitas salgadas, mas eu não gosto muito não. Então, se você quer fazer isso aqui em outras receitas, procure mais informações na internet. Não vá se arriscar com isso aqui, tá? Beleza? Vamos lá pro tiramisu agora. Vamos conhecer os ingredientes? Primeiro aqui eu separei já tudo para vocês, mas não se preocupem que no e-book tem todas essas proporções, tá? Eu vou explicar para vocês o que a gente vai usar primeiro para fazer o biscoito. Vamos conhecer. Aqui eu tenho o extrato de baunilha. Eu gosto dessa aqui, que é uma pasta. Ela tem essa textura um pouco mais líquida, né? Mas se você tiver acesso à fava, pode usar. Se você não tiver, pode usar aquele extrato mais líquido, escurinho comum mesmo. Aqui eu tenho açúcar de confeiteiro, um cristal. O nome disso aqui é açúcar perolado. É um pouco difícil de achar, um pouco caro. Eu poderia ensinar vocês a fazer isso aqui também, mas não vai fazer tanta diferença hoje. Eu estou usando porque tenho aqui. Se você não tem, pode usar o açúcar cristal normal que dá certo, tá bom? Eu separei em 2 potinhos de 45 gramas, 90 gramas para a gente fazer o biscoito, ou seja, 90 gramas de açúcar refinado para a receita dos biscoitos, em 2 potinhos de 45. João, pode ser xícara? Não, tem que ter uma balança. Gente, confeitaria faz uma diferença você ter balança. Por quê? Porque a xícara é diferente para outra. A xícara de café é provavelmente do tamanho da sua xícara de chá e o padrão sai. Aí aquela medida daqueles copinhos, aquelas colheres. É legal, mas faz assim, você vê os ingredientes, você não é na hora de colocar cada um na sua etapa, certo? Vamos conhecer aqui o restante. Temos 4 ovos. Eu separei 4 claras das 4 gemas. E aqui temos 120 gramas de farinha de trigo de qualquer tipo. Se você gosta do biscoito um pouquinho mais sequinho, um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais crocante, você pode usar um pouquinho mais de farinha de trigo, mas não passa de 150 gramas, tá? Se você gosta dele um pouquinho mais úmido, um pouquinho mais mole, uma textura mais leve, você pode usar menos, pode usar 100 gramas, tá bom? Por que eu estou ensinando isso aqui para vocês? Porque também é de gosto. A Nana me ensinou a fazer dos 2 jeitos. Eu ensino vocês dos 2 jeitos, obviamente. Tem gente que gosta do biscoito um pouquinho mais crocante no tiramisu. Tem gente que gosta de um pouquinho mais suave, um pouquinho mais macio. Pra falar a verdade, eu não sou muito partidário quanto a isso, sabe? Eu gosto das duas. Então eu vou ensinar vocês a fazer o meio termo ali, tá? 120 gramas.
Você precisa de batedeira? Não, você não precisa de batedeira. Eu poderia fazer na mão para vocês aqui, ponto de chantilly, ponto de tudo na mão. Dá para fazer com só o fouet, que é esse batedor aqui grande? Dá, só que além de demorar um pouquinho, a gente está na gravação, né? Então para esse vídeo ficar longo e vocês entenderem mais fácil o processo, eu vou usar a batedeira. Mas se você não tem e consegue fazer na mão, faça assim a batedeira que tá tranquilo. Tem a batedeira? Usa a batedeira, vai. Meio caminho andado. Detalhe, vamos começar aqui a entender a lógica do biscoito. O biscoito nada mais é do que açúcar batido com as gemas, que vai dar a cremosidade, e açúcar batido com as claras, que vai dar um pico de chantilly para ele crescer e ficar fofinho. Se você não bate o açúcar com a clara de forma a chegar ao pico de ponto de chantilly macio, que eu vou mostrar para vocês, o seu biscoito não vai ficar igual ao meu. Então tenta fazer isso. Essa dica é de ouro, tá? Primeiro de tudo, se você vai usar batedeira ou se você não vai usar batedeira, para você bater um pico de chantilly com claras de ovo, se você vai bater um pico de chantilly com claras de ovos e açúcar, você precisa ter um bowl de batedeira, uma bacia limpo e seco, e o fouet ou esse batedor da batedeira também, limpo e seco. Isso quer dizer que se você precisar usar de novo a batedeira, lava e seca, porque qualquer resquício de água ou gordura vai atrapalhar no pico do seu chantilly. Vai atrapalhar no pico do seu chantilly e você não quer desperdiçar os seus ingredientes, certo? Então bora lá.